O crente e a posse de armas. Vamos tentar discutir esse assunto hoje. Também gostaria de introduzir nesse momento, como sempre, dando a vocês toda a liberdade para poder questionar, para também complementar, tá certo? Para poder também fazer suas observações. Claro, se for uma pergunta e nós soubermos, nós vamos responder. Se não soubermos, nós podemos em outro momento tentar responder. E se alguém de repente aqui souber da resposta, fica à vontade também para poder responder se houver alguma dúvida, alguma questão. E se você tiver o desejo de somar com alguma coisa, você use dessa liberdade aqui nesta noite para poder construir esse conhecimento, né, neste momento. O crente e a posse de armas. Vamos começar. Não sei se vai dar tempo a gente passar tudo hoje, mas pelo menos eu pretendo tentar passar, porque o assunto é muito vasto. Eu tentei fazer, na verdade, uma síntese, né, e trazer um pouco de conhecimento, tanto secular, e principalmente bíblico, né, para os irmãos, para que vocês possam ter conhecimento completo. Irmãos, tudo bem a gente passar um tempo, se caso for necessário, são uns 15 minutos aproximadamente, para a gente fazer a conclusão do texto. O texto é muito rico, realmente vocês não vão perder se vocês esforçarem um pouquinho em relação ao tempo. Se tiver alguém que mora longe, mora distante e precisar de carona, os carros estão aí, a gente pode oferecer carona também para vocês, tá certo? Não se preocupe quanto a isso. Agora, claro, se alguém, pastor, eu tenho que tomar um remédio, porque eu tenho que voltar 9 horas, tenho que estar... Aí você fica à vontade para sair, mas vamos ver se a gente consegue concluir esse assunto muito importante. Também lembrando, irmãos, nosso irmão Jefferson está gravando o estudo, depois ele vai editar aquilo que realmente ele acha necessário editar e vai disponibilizar, tá certo, o vídeo, para depois os irmãos poderem assistir. Quem não participou também, existem muitos irmãos que estão viajando e pediram para que fosse gravado esse estudo, para que depois eles pudessem também assim ter acesso, ok? Então vamos lá, o crente e a posse de armas. Nós vamos tentar trabalhar um pouquinho com os irmãos aqui, como vocês veem, sobre a história, né, das armas de fogo. A gente precisa pelo menos conhecer um pouquinho para a gente entender aonde nós estamos realmente chegando. Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. Desde os primórdios da humanidade, né, o homem ele necessitou de recorrer a utensílios, né, quer de essência defensiva, quer ofensiva, né, para se proteger dos inimigos, animais, quer para caçar, conquistar, né, e etc. Ou recência, já para que os irmãos entendam que isso aqui é uma prática desde os primórdios, né, desde a época, vamos dizer, patriarcal, podemos dizer assim, ou vamos dizer do Gênesis, que o homem, né, se utiliza de armas, né, para poder conquistar os seus objetivos e às vezes também para se defender, né, contra os ataques dos inimigos. Contudo, esses utensílios se desenvolveram, tornando-se em armas especializadas, né, de destruição maciça, né, e convertendo-se em portáteis, né, e eficazes armas de longo alcance, né, no campo de batalha. E só para uma curiosidade, eu trouxe, né, um dado, né, que fala sobre uma equipe, né, de snipers das Forças Especiais Australianas que utilizou 2 fuzis Barrett, modelo, né, M82A1,
em calibre 12,7 e tal, para abater o comandante talibã a distância de 2.815 metros, estabelecendo um novo recorde mundial. Então imagine, né, que esse fuzil, essa arma, essa espingarda, teve esse alcance, né, de 2.800 metros aproximadamente, mostrando o avanço, e o desenvolvimento, né, desse objeto, desse aparelho, tornando-se cada vez mais letal, perigoso e ameaçador e destruidor, né, podemos assim dizer. E as primeiras armas de fogo, ainda improvisadas, né, provavelmente surgiram na China logo após a invenção da pólvora, no século IX, em tubos de bambu. Essa mistura de salitre, enxofre, carvão vegetal que explode em contato com o fogo era usada para atirar pedras. Veja, né, como foi que surgiu, né, na China, e com bambus e através dessa mistura, né, de alguns ingredientes aí, ou alguns materiais, algumas químicas, podemos dizer. Os árabes aperfeiçoaram o invento, veja, já no século XIII, quando os canhões passaram a ser feitos de madeira e reforçados com cintas de ferro, mas a contribuição decisiva veio no século XIV, quando surgiram os primeiros canhões de bronze mais seguros. O canhão abre caminho para a evolução tanto do armamento pesado quanto do individual, vai dizer aí o historiador João Fábio Bertonha, da Universidade Estadual do Maringá, no Paraná, desculpem. Então observe, né, que vai passando os séculos e aí a arma continua evoluindo e se tornando cada vez mais eficaz. As primeiras armas de fogo portáteis apareceram agora no século XV, as portáteis, né? Essas que nós estamos hoje discutindo. É uma verdadeira revolução. Os soldados ganham outra importância e as táticas de guerra mudam completamente. Ainda vai falar esse historiador João Fábio. E aí tem um site aí para quem quiser de repente ver mais sobre o assunto, né, e mostrar a fonte que nós pesquisamos, né, essas palavras iniciais. Isso é a parte mais histórica, viu? Só para introdução. No século XX, na Primeira Guerra Mundial, aí em 1914, né, 1918, 4 anos aí, todos os países incorporaram as armas de fogo. E na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, houve um grande desenvolvimento, né, dessas armas. O Brasil incorporou também essas armas de fogo nesse período. Logo depois, início do século XXI, mais preciso no ano de 2003, o porte de arma é regulado através do Estatuto do Desarmamento, que desde 2005 se faz presente como forma de contribuir para a redução da violência, como relatou o autor do projeto, o ex-deputado federal Luiz Eduardo. Ok? Está dando para entender até aí? Tudo tranquilo? Essa parte histórica aí é sobre o Brasil, agora incorporando, no período, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse período, o Brasil aí, já século XX, está incorporando, e aí as armas começam a ser negociadas, sendo utilizadas assim com muita liberdade, e aí é no ano de 2013 realmente que acontece, né, o regulamento, o estatuto para normatizar agora o uso, né, desses aparelhos ou desses objetos. Nós vamos ver agora a questão de posse e porte de armas. Primeiro nós vimos a questão histórica, ok? Nós vimos lá que desde a China, lá na China foi que começou a surgir as armas de fogo, né, através daquela experiência, né, como vocês viram, do bambu, né, do carvão, de tudo mais. Depois vem chegar no Brasil, aqui volta do século XX, como nós vimos, e
Agora vamos ver um pouquinho sobre a posse. E aí a gente precisa entender, antes de entrar no assunto, é necessário estabelecer a diferença entre a posse e o porte de armas. Certo? A gente precisa ver logo essa questão dessas duas palavras aí. A posse de arma. A posse consiste em possuir uma arma de fogo dentro de sua residência ou do seu local de trabalho. Nesse caso, é necessário que o indivíduo seja o titular legal do estabelecimento, seja da casa ou seja do comércio também. Eu quero ter uma arma, quero ter posse dessa arma. Na posse, essa arma tem que ficar apenas, exclusivamente dentro desse local, ou dentro da casa ou dentro do comércio. Não pode sair, você não pode colocar na cintura, você não pode transitar com ela para lugar nenhum. Caso de posse. Tudo bem aí? Dá para entender o negócio, né? Depois nós vamos ver aí a questão do porte de arma. Porte diz respeito a portar, transportar uma arma de fogo em locais públicos fora da própria residência, agora lá fora, veja, ou do estabelecimento comercial. Logo, o direito à posse não necessariamente dá o direito ao porte, certo? O porte, você pode transitar com a arma fora do estabelecimento, da sua casa, do comércio, desde que ela também, segundo a lei, tem que estar escondida, né, na sua roupa, ela não pode estar exposta, segundo a orientação da instituição. Percebe que uma coisa é a posse, outra coisa é o porte. A posse fica dentro da sua casa ou no estabelecimento comercial. O porte, você pode andar com ela, caminhar com ela, certo? E nem todos que têm posse de arma têm o porte, têm o direito ou podem ter o porte de arma. O que hoje o presidente e o Congresso está aprovando é exatamente a questão do posse de arma, porque o porte ele é bastante restrito mesmo, bastante restrito o uso, essa liberdade, esse direito, para que vocês entendam mais ou menos como é que está funcionando aí essa questão das leis. A posse ela é permitida a qualquer cidadão, veja, a posse, não o porte, a posse é permitida a qualquer cidadão que esteja capacitado, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Estatuto, enquanto o porte é proibido, né, salvo em casos excepcionais, onde, por exemplo, o requerente apresente à Polícia Federal sua efetiva necessidade, seja por exercício de atividade profissional de risco ou por excessivas ameaças à sua integridade física, além de atender às demais exigências do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003. A posse é comum a colecionadores, competidores e caçadores, a posse. Mas você observa que para ter o porte, tem que ser um caso excepcional. E aí ele coloca pelo menos como exemplo, dois casos ali, que é quando a pessoa ela exerce alguma atividade profissional de risco, vamos dizer um vigia, por exemplo, né? Ou se não, a pessoa está sendo ameaçada, a sua integridade, aliás, física está sendo ameaçada, e aí ela precisa elaborar um documento para poder convencer a Polícia Federal de que ela precisa e necessita ter não só apenas a posse, mas o porte da arma, ou seja, precisa utilizar ela fora da sua residência. Realmente existe uma triagem que nós vamos tendo para poder realmente liberar o porte de arma e a posse também. As coisas que eu estou trazendo só realmente uma síntese desse assunto. Para possuir uma arma de fogo de uso permitido, aqueles que se enquadram no artigo 17 do decreto número 3.665 de 2000, R105, exemplo, revólver calibre 38 ou pistola calibre 380, espingarda calibre 12,
para a defesa pessoal, o requerente deverá demonstrar à Polícia Federal, né, que preenche os seguintes requisitos e apresentar os seguintes documentos. Você vai ver o que é preciso como documento para você realmente ter a oportunidade de possuir uma arma, né, de fogo. Veja os documentos aí. Vários. Primeiro, idade mínima de 25 anos. A idade mínima de 25 anos. Cópias autenticadas do RG, CPF e comprovante de residência. No começo o pessoal pensa que é simples, né? Para poder você adquirir ou ter posse de uma arma. Elaborar uma declaração por escrito expondo os fatos e circunstâncias que justifiquem o pedido de aquisição de arma de fogo, demonstrando a efetiva necessidade. A pessoa tem que realmente elaborar esse documento e precisa convencer de que ele de fato precisa, né, daquela arma de fogo. Depois tem que ele precisa comprovar a idoneidade, né, capacidade, apresentando certidões negativas criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Então ele precisa, se ele tiver com algum problema na justiça, ele já não vai ter condições de possuir essa arma. Precisa também comprovar que não está respondendo a inquérito policial ou processo criminal, comprovação de ocupação profissional lícita. Ele precisa também, comprovar isso. Está tudo ok com a justiça. Precisa ter aptidão psicológica, que deverá ser atestada por psicólogo, né, credenciado pela Polícia Federal. Lista de psicólogos credenciados, né, capacidade técnica, que deverá ser atestada por instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Quer dizer, a pessoa tem que se submeter a um teste psicológico, que já é um processo que a pessoa tem que se submeter. E o psicólogo vai dar o atestado para ele, para a Polícia Federal, habilitando ou não aquele indivíduo, ou permitindo aquele indivíduo ele possuir uma arma. Ele ainda vai ter que comprovar também a capacidade técnica de Isso. possuir, saber Exatamente, manusear a arma também. Não é só ter cara. Exatamente. Ele tem que ter habilidade também na arma, né? Isso aí é mais fácil, né? Foto 3x4. E outra coisa é entregar o requerimento de autorização para aquisição de arma de fogo preenchido, né? Pagar a taxa, né, de emissão de certificado de registro de arma de fogo, que aí é na média de R$60, caso seja deferido o pedido, ou seja, caso seja permitido que ele use a arma, ele precisa também, né, pagar essa taxa também e entregar esse requerimento. Então veja que tem todo um processo, né? Não só é o cara chegar lá e dizer assim, eu quero uma arma, agora eu quero usar, e chegar lá dentro do estabelecimento e comprar. Ele, quando chegar em um estabelecimento, ele precisa apresentar, né, todas essas documentações que permitem a ele, que dá a ele essa autoridade, essa liberdade de comprar a arma. E aí uma observação é que o cidadão ele não pode possuir qualquer tipo de arma e sem o registro de posse, ou seja, qualquer tipo de arma, porque existe uma variedade de armas, né, e nós já até colocamos aí inicialmente revólver de calibre 38, espingarda 12, que já é uma arma potente, mas tem armas que são restritas, que é do uso das Forças Armadas, que ele não pode ter, feito metralhadora, por exemplo, ele não pode ter acesso. Então existem algumas armas, de armas que ele pode adquirir. E sem o registro de posse ou porte de arma, ele será gerado uma pena de exclusão de 2 a 4 anos e ainda mais a multa também. E lembrando que a arma que ele comprar, depois se ele conseguir adquirir essa arma, ele não pode passar essa arma para ninguém. Ele não pode vender, ele não pode negociar essa arma. Ele, se caso um dia ele resolver se desfazer dele, ele vai ter que responder a um inquérito enorme, por que agora está se desfazendo da arma, qual é a razão por que ele está se desfazendo da arma,
E aí ele só pode agora devolver a arma somente, e nem vender não pode. Hoje uma arma, por exemplo, desse porte aí, segundo alguns pesquisadores, está em torno de R$5.000 aproximadamente. Então, se você investe numa arma, você compra uma arma de R$5.000, não quero mais ficar com essa arma, né? Eu vi também uma reportagem de um repórter dizendo que se você, por exemplo, adquirir uma arma e, por exemplo, aconteceu um crime de morte no bairro e próximo à região onde você mora, e o projétil, né, da bala ele for igual ao calibre da sua arma, diz que você vai ser logo abordado, você vai ser questionado, vai ser levado também, você levar a sua arma para um exame mais específico. Ela vai ficar, vamos dizer, apreendida por alguns dias, até sair o resultado, para saber se a sua arma, ela não foi realmente a arma usada naquele crime ali. E aí você também vai passar por um processo de investigação também. Então, assim, existe realmente toda uma situação montada nessa questão aí, para quem realmente deseja possuir uma arma adquirida. Fala, Marcelo. Eu vi também na reportagem que tem criança em casa, que tem portador de deficiência, só pode adquirir se comprovar o local seguro do guardar, tipo porte, algo desse tipo. Do contrário, não pode ter. Criança e portador de deficiência. Alguns riscos, né? Os casos aí que... Esse caso agora já vai ter esse Isso. E lá já vai ele só ilustrando aí algumas situações de risco, né? Como aquele rapaz de 12 anos, né? Que o pai policial, ele pegou a arma, teve acesso à arma, foi até a escola com raiva dos meninos que estavam fazendo bullying. Ele foi lá, atirou e saiu. Ainda matou, não sei se foi um ou dois amigos lá na escola, mostrando os exemplos de riscos, né, para quem tem arma dentro de casa. E aí é obrigatório esse local bem seguro, né, para o depósito e a guarda dessa arma. Isso é a questão de porte, né, que nós vimos agora, e posse de armas. E aí nós estamos agora diante de uma sociedade em busca da verdade. Uma sociedade que aí está se perguntando, né? E aí, será que é seguro? Será que com a arma nós vamos conseguir reduzir esse índice de violência no nosso país? Ou será que nós vamos piorar a situação, a violência vai aumentar? Está aí uma sociedade perdida, confusa, sem uma direção, sem saber para onde caminhar. Alguns se acham seguros, né, do que eles acreditam, de que realmente a arma é fundamental e importante, e há outros que estão totalmente inseguros quanto ao assunto. Ou seja, a sociedade, de fato, ela está em busca, né, da verdade. Estamos no meio de uma grande discussão entre os que são a favor e os que são contra. Cada um, né, com seu argumento. Uns dizem que o Estado está em falta com a segurança, logo é preciso oferecer ao cidadão o direito à legítima defesa. Outros alegam que a posse de armas de fogo a qualquer cidadão comum acrescentará o índice de violência, onde as principais vítimas serão o homem de bem e não os bandidos. Vocês observam os dois argumentos aí que estão em discussão, cada um com sua lógica, né, cada um com sua ideia e com sua razão. Aqueles dizendo, não, isso aí nós temos o direito à legítima defesa. Outros dizem, não, mas isso aí vai acrescentar a violência, e o principal afetado nessa história vai ser o homem de bem.
Aqueles que apoiam a decisão do Congresso sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, da permissão da posse de armas de fogo e munição, usam como exemplo alguns países, como o Uruguai, extremamente armado e com baixo índice de violência, e Venezuela, que não usa armas e é considerado o país mais violento da América do Sul. Veja o argumento dos que apoiam a decisão do Congresso sancionado. É o seguinte, não, mas nós temos aí o Uruguai, que está extremamente armado, os cidadãos, aliás, todos com armas nas mãos, e com isso eles conseguiram reduzir e intimidar a violência. Por outro lado, nós temos aí, ainda na América do Sul, a Venezuela, que o presidente proibiu a posse de armas e por conta disso é considerado um dos países mais violentos do mundo. Estão atribuindo que o aumento de violência nesse país seja a falta de armamento na população. Veja, discordando, o escritor Gil Alessi, ele fala de um período do Brasil entre 1980 a 2003. Veja, e aí eu queria que vocês prestassem atenção, que é uma questão histórica também. Você vai ver que esse período aí, que vai de 1980 a 2003, está entre a Segunda Guerra Mundial e o regulamento do desarmamento aqui pela instituição ou pelo Congresso no Brasil. Dentro desse intervalo em que as armas elas estavam assim, vamos dizer assim, soltas, e que não havia regulamentações, não havia regras, e uma pessoa comum naquela época queria ter uma arma e tinha com total facilidade. Entre esses anos aí, quando era permitido o uso de arma de fogo, antes do porte de armas ser regulado através do Estatuto do Desarmamento, era permitido sem muita burocracia a compra de armas em vários lugares, e muitas promoções também favorecia o comércio nesse período aí, quando não tinha essas regulamentações. O porte de armas era tão comum que alguns estados, os locais públicos eram obrigados a oferecer uma chapelaria exclusiva para guardar os revólveres ou pistolas dos clientes. Uma lei de 2001, aprovada no Rio de Janeiro, por exemplo, estipulava que casas noturnas, boates, cinemas, teatros, estádios, escola de samba e outros estabelecimentos do tipo possuam em suas instalações guarda-volumes apropriados para o depósito de armas. Veja como naquela época até a sociedade, os estabelecimentos estavam se adequando à realidade da liberdade que existia naquela época, nesse período aí, 1980 a 2003. Mas de acordo com os indicadores da época, os anos em que a população podia se armar para teoricamente fazer frente à bandidagem, não foram de paz absoluta, mas de crescente violência, segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quer dizer, se naquela época ele está argumentando havia toda essa liberdade para que o povo tivesse posse da arma, então era para termos assim uma diminuição no índice de violência, mas pelo contrário, o próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou exatamente o contrário, mostrou que o índice aumentou mais ainda quando aqui no Brasil o povo tinha a liberdade de ter uma arma na sua casa. De 1980 até 2003, as taxas de homicídio subiram em ritmo alarmante, com alta de aproximadamente 8% ao ano. Esse foi o período de liberdade na posse de arma de fogo. A situação era tão crítica que em 1996, o bairro Jardim Ângela, em São Paulo, foi considerado pela ONU como o mais violento do mundo, superando em violência até mesmo a guerra civil da antiga Iugoslávia, que na época estava a todo vapor. Jardim Ângela, em São Paulo, realmente
tem bandido. O que é que o senhor quer que seja um negócio? Né? Ele tinha que dar esse resultado aí mesmo. Dá até medo de passar perto, mas de passar para o Jardim Ângelo, aí se desviava, pegava uma BR, pode passar lá. É terrível esse lugar. Cheio de bandido. Onde é bandido toda ela. E aí a população. Para você entrar lá, você tem que pagar pedágio. Você tem que saber quem é você, vem pagar de quem, vai pagar tanto, tem hora de entrar e sair. E a população não deixa de graça, né, também. E a crença também não deixa de graça. Teve um amigo da gente lá, que foi um outro bairro, que era o segundo lugar, chamado. Era o segundo, eles foram uma festa lá, não avisaram, sabe o que fizeram? Morreram de Diadema. Era o segundo bairro mais perigoso depois de Ângelo, lá em São Paulo, chamado Diadema. Eles foram e não voltaram, quando eles queimaram os vidros do carro. Em 1983, o Brasil tinha 14 homicídios por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. 20 anos depois, este número mais do que dobrou, alcançando 36,1 assassinatos por cada 100 mil. Em 1983, nesse período que a arma estava liberada. E para conter o avanço das mortes, foi sancionado em 2003 o Estatuto do Desarmamento, que restringiu drasticamente a posse e o acesso a armas no país e salvou mais de 160 mil vidas, segundo estudos. Os irmãos lembram desse? Eu lembro ainda desse acontecimento, desse Estatuto do Desarmamento. Inclusive a nossa igreja participou dessa campanha aqui em Caruaru, foi? Teve até acho que foi uma campanha de músicas e tal. E Renda-se a Paz, não foi? Que até a igreja também gravou, o grupo de louvor gravou um CD e tudo mais, participou nessa época, desarmamento. Veja, os índices estão falando que depois desse estatuto do desarmamento, os estudos dizem que mais de 160 mil vidas foram salvas pelos índices que estavam acontecendo. Que foi naquela época em que as armas foram colhidas, o pessoal depositava as armas, quem tinha arma em casa depositava, e depois uma máquina passava por cima das armas, tudinho. Houve muito isso, nesse período aí. Claro que alguns discordam, ao mesmo tempo dizendo que a população ficou desarmada, o homem de bem, e os bandidos continuaram armados, armados porque eles não devolveram. Pelo contrário, continuaram armados, E muitos argumentavam naquela época de que agora a população vai ficar desprotegida, e os bandidos agora vão ficar todos armados. Só que os estudos estão mostrando, que realmente houve uma diminuição de violência, uma diminuição na violência. E agora, vamos com o último assunto, que a gente vai trabalhar, que é essa questão que eu quero mais me deter. A Bíblia e a arma de fogo. Agora a gente precisa pensar sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Porque até agora nós vimos a história, o surgimento, nós vimos um pouquinho sobre o porte e a posse de armas de fogo. Nós vimos agora também um pouquinho sobre história também, de certa forma, mas essa dúvida, essa situação que a sociedade se encontra buscando uma verdade e sem saber onde essa verdade está, embora nós saibamos, como igreja, onde essa verdade se encontra e quem é essa verdade. A Bíblia e a arma de fogo. Vamos pensar nesse último assunto agora. Numa perspectiva humana, é difícil saber quem está certo nessa discussão. Ambos têm pontos positivos e negativos na fala. E essa discussão está presente não só na sociedade, mas também dentro da igreja. Porém, pergunta-se, o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto? Essa discussão está entre nós também. E aí nós precisamos saber o que é que a Bíblia vai nos ensinar. É isso que de fato nos interessa, diante desse tema que se levanta. Na era patriarcal, na era dos reis,
profetas, sacerdotes do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, na era apostólica, homens de Deus utilizavam armas como objeto de proteção e defesa pessoal. Nós vamos ver isso acontecendo dentro da história, né? A Bíblia mostra que, principalmente no Antigo Testamento, o contexto era de muitas guerras, disputas e violências, embora naquela época ainda não houvesse armas de fogo, mas apenas armas brancas. Mas a gente, estudando a história da Bíblia, essencialmente do Antigo Testamento, nós vamos perceber que havia, né, o uso dessas armas, né, nas disputas, e nas competições entre algumas nações naquela época. Exemplo, a história veterotestamentária mostra que Davi era muito odiado pelas pessoas, porque na defesa de sua pátria e de sua própria vida, ele deixou muitas mulheres viúvas e filhos órfãos. A Bíblia fala que o próprio Deus considerou Davi como um homem de muito sangue, né? Um homem que realmente foi um soldado, foi um guerreiro, se utilizou do arco, da flecha, da espada, né? Utilizou da força do braço, né? Para poder defender sua pátria e também a sua família e sua vida. E por essa razão ele era bastante odiado. E algumas pessoas tentam se fazer aí, né, dessa questão, né, para poder tentar se respaldar, né? Se respaldar. Eu estou usando armas, assim como no Antigo Testamento os reis utilizavam, os sacerdotes, os profetas, né, a fim de me proteger minha casa, minha família, proteger a minha vida. E aí coloquei, por exemplo, o Salmo 3, escrito por Davi, verso 1, ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Então Davi se achava, vamos dizer assim, na obrigação moral, né, de ser o que ele era, um guerreiro, né, afiado na espada, para poder proteger a própria vida dele. Então Davi, ele andava, né, assim, realmente esperto nesse aspecto. E no verso 6 ele disse: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Então mostra que o cara era um homem valente, aquele homem realmente de luta, de guerra, de batalha mesmo, né? Aquele homem que, vamos dizer, ele não temia os seus adversários e estava sempre equipado, preparado, treinado, né, para poder se defender. No pensamento de Davi, na lógica dele, ele estava certo, ele estava apenas obedecendo a ordem de Deus, a orientação do Senhor. No Salmo 18, no verso 34, também escrito por Davi, ele escreveu: adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços elas vergam um arco de bronze. Então Davi está dizendo aqui que realmente existia muita força nele, né, braçal mesmo, de sorte que ele pegava um arco de bronze e ele conseguia envergar o arco de bronze, né, coisa que poucas pessoas faziam. E no verso 37 e 38 ele prossegue com muita hostilidade, dizendo: eu persigo os meus inimigos e os alcanço, não volto senão depois de os ter consumido, atravesso-os de modo que nunca mais se pode levantar, caem debaixo dos meus pés. Macho. Homem macho, né? Mas observa, irmãos, a hostilidade, assim, o espírito de Davi como era. E aí, baseando nessa experiência do Antigo Testamento, alguns tentam montar o seu argumento para dizer o seguinte: não, nós temos base, né, para isso. Como diz, aí é quando começa a discussão, é quando se inicia a discussão, porque a pessoa vai dizer: olha, eu tenho um exemplo
do rei Davi. E alguns até que dizem assim, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E veja aí, né? No Novo Testamento, na última ceia, nós lemos Jesus dizer, e agora no Novo Testamento, né? Agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem dinheiro, venda a sua capa e compre espada. E aí dentro desse termo também alguns pegam e dizem o seguinte, olha aí, a arma da época era uma arma branca, era a espada, então eu posso ter minha espada, posso comprar minha espada, né, e ter ela na minha casa, ter sobre a minha posse também. Lucas 22, 36, a passagem bíblica. Era Jesus a favor da posse de arma? Como os discípulos entenderam Jesus? Como foi que eles entenderam? Simbólica ou literalmente? Você pode ver o verso 38, por exemplo, de Lucas, capítulo 22. Os discípulos entenderam a fala de Jesus de forma simbólica ou literalmente? Para quem se utiliza desse texto, né, para justificar a posse de arma, fica outra pergunta. Se Jesus fosse a favor da posse de arma, teria logo depois censurado claramente Pedro por fazer uso da espada? A passagem está em Mateus, né, 26, 52. O que é que diz aí? Vocês podem ler comigo? Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Você vê que Jesus generaliza aqui todos, né? Como se assim, não há tem exceção. Faz uso da espada, né, como arma, seja para defesa, seja boas intenções, né, para se proteger, livrar a família, né, para poder, como é que se diz, exercer a justiça contra o bandido. Ele disse, como se tivesse, você vai ficar passiva para a morte. Você vai ficar passivo da morte. Mete a tua espada no seu lugar, porque todos, é como se Jesus estivesse criando, ou aliás, ele estivesse explicando a realidade de um princípio de vida. Como se dissesse, olha, isso é o princípio da vida. Se você resolver, se você decidir pelo uso da espada, pela espada você vai morrer. Diante dessa tão longa discussão, fica impossível esgotar o assunto, né? Porém, vamos pontuar algumas coisas aqui e com isso ficarmos satisfeitos por hora, porque estamos fundamentados na Bíblia Sagrada. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, veja, quem opta, né, pela arma de fogo como forma de proteção pode não estar pecando contra Deus. E aí tem Êxodo 22, 2, que a gente vai ver já já. Mas está se arriscando muito mais sua vida do que se estivesse desarmado. Vamos ver Êxodo 22, 2, o que é que fala. A pessoa pode não estar pecando contra Deus, né, ao possuir uma arma no objetivo, na intenção de se defender. Diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Exato. Agora você vê que o negócio complica mais ainda quando você lê o verso 3. Se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. É como se fosse o bandido da noite e o bandido do dia. Entendeu?
Como se tivesse o bandido da noite, você pode, como é que se diz? Rapar fogo nele. Agora do dia, se você fizer alguma coisa contra ele, e aí, irmão, gera uma polêmica, porque ninguém consegue explicar isso aqui. Quer dizer que eu posso matar um bandido se ele vier assaltar à noite na minha casa e eu não vou ser culpado diante de Deus? E se ele for me assaltar durante o dia? Quer dizer que eu vou ser culpado? O que tem a ver o sol e a lua aí nessa história? Será que eles leram essa passagem bíblica e querem sair ilesos diante de Deus, né? Bem, mas observa que quem opta de repente pode não estar pecando contra Deus. Eu não vou colocar aqui se tal ou não está. Pode não estar pecando, mas está se arriscando muito mais sua vida do que se estivesse desarmado. Eu vi uma reportagem, já passo a palavra para o evangelista Antônio. Eu vi uma reportagem esses dias e eu fiquei assim, uma facção criminosa estava sendo entrevistada pelo repórter do SBT. Eu não sei se foi Cabrini, que ele é muito ousado para esse tipo de reportagem. E aí ele abordando o cara estava com uma roupa, né, ele colocou no rosto dele como se fosse uma touca ninja, para poder não ser identificado, né, pelo público que estava assistindo ele. Mas ele topou, né, tanto ele como os amigos dele, topou ser entrevistado. E os caras demonstraram muita ousadia. E eles disseram até assim: quando nós saímos para roubar, assaltar, armados, nós saímos também para matar, com o propósito de matar. Se caso as vítimas reagirem. Eu sei o que é a morte, eu também sou pai de família, eu tenho filhas e tal. E aí contou que tinha consciência, entre aspas, né, da realidade da vida, e por isso que quando eles saíam, apenas era para saquear as pessoas, para poder se manter, alegando eles que na sociedade eles não tinham oportunidades para trabalhar, alguns deles inclusive formados, né, com curso superior. E eles disseram: nós saímos para roubar, mas também já estamos equipados, preparados, nós treinamos para caso a vítima reagir, a gente matar. E aí ele disse: nós treinamos tiro, nós treinamos defesa pessoal também, porque tem pessoas que às vezes se agarram com a gente e a gente aprende a como se livrar da vítima no caso de reação. A gente treina isso lá, para que realmente na hora a gente não se dê mal e consiga êxito naquilo que nós queremos. E nisso tem acontecido, irmãos, a morte de muitos policiais. Você vê que está aumentando o índice de morte de policiais, porque os policiais normalmente eles não querem ficar de graça. Eles normalmente reagem aos assaltos e eles terminam se tornando vítimas. Veja que são caras treinados, preparados, caras com arma de fogo da mão, né? Os caras, né, que tem muito mais, como é que se diz, artifício, estratégia do que a gente. E o que dirá um cidadão comum, né, que com a arma na mão querer reagir aos assaltos, né, e à violência? Então, você está se arriscando muito mais do que se estivesse desarmado. Mateus 26, verso 52, é o texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus diz que aquele que realmente opta pela arma, ele com certeza ele vai morrer também por aquela arma também, mostrando que você está realmente se arriscando demais, Hoje há orientações da Polícia Civil. Eu vi também uma reportagem com alguns soldados, alguns policiais falando sobre isso, dando orientações, né, para os cidadãos, dizendo que, olha, quando você for assaltado, né, quando de repente chegar um bandido na sua casa, você for surpreendido por um malfeitor, ele diz: não reaja, porque você tem mais chances de sobreviver,
você ficando parado, entregando tudo que ele está pedindo ali, do que você reagir. Você tem praticamente 99% de chance de você sair com vida dali, se você tentar reagir. Se você reagir, você só tem 1% praticamente de chance de sobreviver. E é nesse 1% de chance que muitas pessoas têm se dado mal. Melhor do que ser valente é não resistir. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Estamos em tempo hábil, irmãos. Graças a Deus, estamos indo bem no tempo. Verso 38. Ele diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Citando a lei. Citando a lei, exato. Eu, porém, vos digo, que é a graça, né? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, ele disse, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ele está falando do bandido mesmo, né? Aquele que quiser dizer, rapaz, me dê a sua túnica, ele disse, toma a capa também. Jesus disse. Porque Jesus ensina a não resistir ao perverso. Verso 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele. Sabe o que era isso aqui desses dias eu descobri? Acontecia que os soldados romanos, eles estavam carregando, né, algum peso de uma região para outra. Quando eles estavam a caminho, encontrava, né, um judeu, ele já não simpatizava com os judeus, e nem os judeus também com eles. Eles faziam com que eles se utilizavam do poder que eles tinham, né, para oprimir, para humilhar também os judeus. E aí ele chegava perto dos judeus e dizia o seguinte: ó, é o seguinte, eu quero que você pegue isso aqui e carregue para mim. E aí os judeus, aqueles que resistiam aos soldados, terminavam sendo mortos e nada acontecia. Por quê? Porque eles eram tidos como rebeldes, insubmissos, como alguém que estava resistindo à autoridade naquela época. E aí Jesus disse: olha, se acontecer, você no meio do caminho, o soldado romano disser assim, ei, ande aqui uma milha, eu quero que você leve isso aqui, vá duas logo. Ou seja, Jesus está ensinando a ceder, nem que seja opressão, que seja realmente injustiça. Ele diz: olha, ceda, não resista ao homem perverso. Porque nós temos essa questão, né, do contra-ataque, irmãos. Temos a questão do contra-ataque aí, e sabemos que no contra-ataque o inimigo, o injusto, o homem perverso, ele não vai ter piedade. Não é assim que acontece? A gente vê, tem muitas filmagens, muitos vídeos, né, nas redes sociais, de situações dessa maneira, que o cara foi resistir ao perverso lá. O cara, quando ele conseguiu se recuperar, tomar a arma de volta, ele foi impiedoso, assassinou, matou o camarada, né? Aí a nossa é bíblica, né? A pessoa não reage. Exatamente, não reagir é bíblico. E quando ele diz aí, dá quem te pede, eu pensava, eu imaginava assim, não, quando uma pessoa me pedir alguma coisa, eu tenho que dar, não tenho que nem emprestar alguma coisa, não. Dá quem te pede, ele está dizendo assim: se o bandido chegar perto de você, que é dentro desse contexto, é do homem perverso que ele está falando, se ele disser assim, me dê, está com o celular, você vai ficar, me dê, entregue. Dá a quem te pede, ele está dizendo aqui, ele pensa que é questão de empréstimo, né, de negociação, mas não, ele está falando do homem perverso. Se ele pedir, ele diz, tome, entregue e pronto. Você vê que a Bíblia está realmente ensinando a não resistência. Não resistência. Jesus disse: e não voltes as costas ao que deseja que empreste. Tem a questão de vingança também, né? O cara chegar perto de você: rapaz, eu quero que você me empreste aí, e você tem a oportunidade de se vingar. Então se vingue, empreste. Ou seja, ele está dizendo para você não resistir à pessoa, não resistir à pessoa.
Não há haver nenhum ato além de vingança, porque normalmente com a arma na mão você quer se vingar. Eu lembro-me, né, daquela situação que eu passei com minha família, e eu lembro que naquele momento, irmãos, eu desejei uma arma na mão naquela hora. Né? Eu, como homem, estou falando, né? Como homem, estou falando, eu desejei estar armado naquele dia que eu cheguei dentro de casa e que os bandidos estavam tudo dentro de casa, saqueando a minha casa e assustando os meus filhos. Quando no outro dia, quase uma semana, eles tudinho dentro do quarto, dormindo agarrado com a mãe, e dentro do quarto, não, a gente não vai dormir no quarto não, e ficam uns 6 dormindo dentro de um quarto só, né? E eu com muita raiva e ira dos bandidos. Eu passei acho que uns 3 ou 4 dias para perdoar aqueles bandidos, com raiva, chateado com ele, né? Ainda estava pensando, né? E estava ainda cogitando a possibilidade de pegá-los e prendê-los, né? Teve uma pessoa da Polícia Federal que disse: não, pastor, não se preocupe, pastor, a gente vai pegar esses caras, nós vamos localizar ele. Pegou a conta do iCloud e levou tudinho, os dados. Não se preocupe não, pastor, que a gente vai localizar os caras, a gente vai prender esses caras. E eu estava querendo mesmo que eles fossem presos, né, que eles fossem realmente humilhados, fossem privados, né, e eu queria ter a oportunidade de encará-los também, dar uma lição de moral neles, chamar de sem vergonha, dizer um monte de coisa. Veja, eu como homem, eu fico pensando, já pensou se eu tivesse uma arma naquele momento ali? Eu não teria, irmãos, acho que eu não teria dúvida. Eu teria, né, talvez baixado o vidro do carro, teria atirado, né, e ele podia estar armado também, e poderia ter atirado nos meus filhos, e ter acontecido ali uma fatalidade com a minha família. Né? E a gente não sabe dos livramentos de Deus. E aí eu lembro que quando eu estava de joelhos orando, e eu com raiva dele, Senhor, né, faz justiça, vai lá, Senhor, usa as autoridades, né, e toma conta da situação. E eu estava lá, né, todo confiante de que aqueles caras iam ser presos. Aí foi quando Deus falou no meu coração: quando alguém bater na tua face, ofereça a outra. Aí eu peguei e disse: onde é que tem esse texto? Deixa eu ver, deixa eu procurar. Aí quando eu fui lá, isso é a parte B do verso, mas só que eu comecei a ler da parte A. Aí a parte A vai dizer: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Isso é a parte B, isso é a sequência da fala de Jesus. Ele começa dizendo: não resista ao homem perverso, mas se bater na sua face, ele disse, ofereça a outra. E aí eu entendi que realmente eu teria que oferecer a outra face. Naquele momento, e ele estava ligando para mim, querendo que eu liberasse a conta do iCloud. E aí, cara, você vai se dar mal com isso, viu? Você precisa liberar. E eu falando com ele: olha, você vai se encontrar com Deus, Deus vai se encontrar com você. E eu estava debatendo com o cara pelo WhatsApp. E você vai, não sei o que, não, cara, não sei o que, eu vou lhe prejudicar, viu? Você vai se dar mal, a sua família. E eu todo confiante, isso é conversa, isso é papo de bandido, né, frouxo, pensando comigo, né? Eu quero que ele venha mesmo aqui em casa, pensando comigo, até conversando com minha esposa: papai, estava bom de comprar uma arma agora, né? E agora eu espero esses caras em casa, vê só a cabeça do homem, né? E aí Deus fala no meu coração: não resistais ao homem perverso, se bater-lhe a face, oferece-lhe a outra. E aí, irmãos, aqui a gente traz esse texto aqui, né, de que melhor do que ser valente perante a hostilidade do homem perverso é não resistir, porque não resistir você vai estar obedecendo a Jesus Cristo, você vai estar na graça de Deus. A outra questão que nós colocamos aqui, que é outra coisa que eu queria pontuar, é que a Bíblia também nos ensina que nada nos separará do amor de Deus, até mesmo a morte por arma de fogo. O que é que isso vai afetar na nossa espiritualidade? Um tiro não vai afetar. Até parece que eu estou falando de uma coisa simples, né? Eu sei que não é. Um tiro não é uma coisa simples, mas o que eu quero falar é que realmente a morte por arma de fogo, isso não vai afetar a nossa herança celestial, isso não afeta a nossa comunhão com Deus, isso não rouba de nós, irmãos, o que Cristo conquistou lá na cruz. Não rouba de nós, isso não mexe nada, não altera nada na nossa vida. E Paulo até diz que se a gente morrer, Paulo diz, a gente é lucrando, porque é muito melhor partir do que estar aqui nessa terra, né? E partir significa estar com Cristo para sempre, né?
nossa vida está escondida juntamente com Cristo. E aí fica a pergunta, mas de que maneira, de que forma a nossa vida está escondida? Ou seja, nós estamos em Deus, nós estamos nele, escondido neles, né? Pode ser que as pessoas achem os nossos corpos, mas a nossa vida espiritual, a nossa certeza de salvação, a nossa comunhão com Deus, o homem perverso não pode achar, de forma nenhuma. E por último, para a gente fechar, nós precisamos fugir da tentação de pensarmos que estamos sozinhos e desprotegidos por conta da falha do Estado no que tange a segurança. E aí entra o que o evangelista Antônio falou aí, e Márcia também falou. Nós precisamos fugir da tentação, irmãos, de pensarmos que estamos sozinhos e desprotegidos. Ah, porque eu preciso ter uma arma agora para me sentir seguro. Espera aí, epa, cadê o Senhor nessa história? Cadê Deus? Cadê a palavra de Deus? E você vê que o Estado está falhando na segurança. Foi feito um vídeo que eu assisti hoje, que o cara disse assim, nós precisamos entender, né, que o Estado está em falha com a sociedade. O Estado não tem condições de colocar um soldado para cada pessoa para nos dar a proteção necessária contra os bandidos e contra a violência. O cara argumentando, né, a favor, né, da posse de arma. E aí ele expressou uma ansiedade muito grande, uma insegurança muito grande no meu coração. E aí eu confesso a vocês, irmãos, que nesse momento, quando eu estava ouvindo ele, né, eu orei a Deus, eu disse, Deus, eu não quero, sabe, ser tentado, né, de pensar e sentir o que esse camarada está pensando e sentindo, porque é tentador. Você escutar um cara muito culto, sabe, ele argumentando, um cara com palavras bem colocadas, e dizendo para a sociedade, né, realmente possuir a arma para poder se proteger, já que o Estado está falhando com a segurança. E o argumento do cara é convincente, sabe? Ele é muito carismático também. Ele na entrevista ele mostrou realmente bastante entusiasmo no que ele pensa, nas ideias dele. E naquela hora eu fiquei pensando, Deus, não deixa que quem escutar esse vídeo também, seja com a igreja principalmente, ser tentado de pensar, sabe, de achar que está sozinho, que está desprotegido, porque o Estado está falhando no que tange a segurança. Não deixa, Senhor, a igreja pensar que está sozinha, que está desprotegida, né, que está aí, sabe, feito um cão sem dono. Não, Senhor, não deixa a igreja pensar dessa maneira, porque isso é tentador, irmãos. É tentador, sim. Vamos recitar o Salmo 46. Né? E aqui eu coloquei para vocês lerem, se vocês quiserem, podem ler aqui a partir do texto que está impresso. Vamos lá, porque a gente lê numa versão só, né? Vamos lá. O que é que diz o texto? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. A sequência. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que Ele está conosco. E se Deus é por nós, vamos ficar de pé e vamos orar, agradecer.